Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Felipe Ribeiro, cirurgião vascular e diretor executivo da SOS Consulta e estou aqui hoje no podcast Segue o Plano do Polaro para falar um pouquinho sobre o mercado da saúde nacional e regional e sobre esse tipo de mercado que não envolve nem a saúde suplementar clássica e o SUS. E esses pacientes que estão nesse meio termo buscando uma alternativa de qualidade e saúde de baixo preço. Vem aqui, segue o podcast, participa, vem conferir que está muito bom. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno do mercado da saúde, o público que foge do SUS e que também foge dos planos de saúde. E para destrinchar essa gestão, liderança, bastidor, parte comercial, enfim, tudo isso aí de quem atende esses pacientes, nosso convidado é o Dr. Felipe Ribeiro, cirurgião vascular, coordenador da residência médica e diretor executivo da clínica SOS Consulta. Felipe, seja bem-vindo. Depois de 2 anos, né? Estava fazendo as contas aqui. 2 anos depois, tu volta para bater um papo. Exato. Passa rápido, voa, né? Passa rápido. E para falar de negócio, na verdade, de mercado. Eu acho que a gente tem que, só para pontuar a galera aqui, falar de mercado. E eu queria antes te trazer uns dados. Deixa eu ver aqui na minha pesquisa. Tem alguns dados, eu acho até interessante. Ó. Ausência de plano de saúde. Segmento prêmio, classe A e B. 45% desta população, neste extrato, eles não têm plano de saúde. Na verdade, eles não optam por ter, né? E da classe C e D, 77% da população realmente não tem. Gatilho de pagamento direto. A galera da classe A e B, eles querem procurar médicos mais prêmios. Então, geralmente, esses médicos mais prêmios, eles estão descredenciados do plano. Então, realmente, na cabeça deles não faz sentido ter o plano. A galera da classe C e D, eles estão fugindo de longas filas de espera no SUS, necessidade aguda de intervenção para retorno laboral. Enfim, são algumas variáveis que se contradizem entre si, mas deixam uma parcela da população. Enfim, é caótico. Bem caótico, é. Né? Aí, por isso que eu te trouxe, porque tu trabalhas nesse mercado. Pergunta, Felipe. Primeiro, como é que é trabalhar nesse mercado? Já falei que é caótico, mas para ti que está aí na ponta, como é que é? É um mercado bem desafiador, a gente tenta ocupar exatamente esse espaço entre, que é um espaço que talvez a primeira impressão possa parecer pequeno, mas ele é bastante amplo, bastante dilatado. Heterogêneo, posso dizer, o espaço entre o SUS, né, e o setor privado. E apesar de ser um espaço dilatado de pessoas, né, a gente tem todas as dificuldades que é empreender no país. Da feita que você se coloca, né, para um atendimento de saúde acessível, você claramente reduz muito a sua margem e é muito pressionado, querendo ou não, por impostos, né, por regulação, por regulamentações de todos os níveis. E a gente hoje, dentro do mercado da saúde, principalmente fazendo essa prestação de serviço, como nós fazemos, hoje a clínica SOS, ela atende baixa complexidade, então envolve consultas e exames de baixa complexidade. Então a gente tem um fator crucial e que a gente respeita muito, que é o médico. O nosso médico, ele é o nosso primeiro cliente, né? E ele divide o percentual do nosso faturamento de igual maneira. Não tem como a gente banalizar a produção do médico colocando o valor lá para baixo e ganhando em cima dele. Então a gente tem muita dificuldade de ter um markup alto. Fazendo uma equiparação aqui com lojas de varejo, é uma coisa que você às vezes consegue comprar um produto e coloca um markup de 3, ou seja, você vende 3 vezes o valor do custo. Com o médico isso é impossível de fazer, primeiro por respeito e segundo porque ele é o que move aquilo ali. Então a gente tem um limite, né, de margem muito claro, em que a gente não consegue alcançar além. E toda a pressão em volta relacionada a impostos, a taxas e regulamentações, toda essa burocracia que envolve, ela acaba pressionando também muito esse nosso modelo de negócio. Cara, eu anotei algumas coisas aqui. Na verdade, eu fiz um gráfico aqui, um desenhozinho. Aí, num lado, tu tens o médico, que é o teu prestador de serviço. Do outro lado, tu tens o cliente, que é o teu tomador do serviço. Em paralelo, tu tens o governo, que é o teu sócio oculto ali, né? Majoritário oculto ali. Eu ainda vou botar outro ramozinho aqui, que eu vou colocar aqui, dentro da mesma aba. Inflação e bet. Eu tenho estudado muito o mercado e eu vejo que isso aqui tirando a parte do governo, que realmente fica logo, é o nosso maior concorrente.
Sim. E para tudo, para todos os segmentos. Hoje o consumo mudou. Aí eu fico pensando, pô, o consumo mudou, tem uma geração Z vindo aí que realmente tá com dinheiro mais apertado na mão, não sai nem da casa do pai, geralmente, tá aqui na casa do pai. Tem um médico que tem as classes não, tem os estilos do médico. Tem o médico do plano de saúde, que geralmente é o mais antigo. Tem o médico novo que está querendo entrar no mercado e vai trabalhando em vários lugares. Tem aquele médico mais consolidado que saiu do plano de saúde e está numa carteira mais premium. Então, nessa carteira mais premium nem todo mundo acessa. Aí, enfim, são muitas variáveis, cara. Muitas variáveis que é difícil a gente enxergar. Que a gente está tentando fazer esse exercício aqui. Mas eu queria pegar primeiro o médico. Por que tantos médicos estão abandonando o plano e se vendendo como premium, Felipe? Considerando que um dado que eu adoro esse dado, para a pessoa estar entre 1% mais rico em Belém, ela tem que ganhar 10 mil por mês. Quantas pessoas a gente conhece que ganham 10 mil por mês? Sim. Aí, qual é a cabeça do médico, do que é médico? O que me leva para entrar nesse mercado premium, sendo que a concorrência é brutal, que eu vou concorrer com várias outras pessoas por 1% do mercado? Tenta me explicar essa relação do médico aí, por favor. Eu Não julgaria. sei se eu fui claro para ti. Sim, acho que foi sim. O mercado pressionado da área de, da saúde privada, ele acaba por achatar muito a remuneração médica. Então a gente tem aí planos, de forma consistentemente pagando valores irrisórios, a ponto, por exemplo, de consultas, né, que estão com preço congelado de R$ 70. Existem planos, inclusive, com R$ 30, R$ 35 de pagamento, que hoje, com a inflação, é mesmo que nada. Então, eu acredito assim, tem muitas pessoas que veem, né, nesse mercado privado aquela conta que é muito básica, no sentido de que para que eu vou me sujeitar a atender ali 6, 7 pacientes a R$ 70, R$ 50, se eu posso, né, tentar um espaço, uma fatia desse mercado um pouco mais premium, cobrando R$ 400, R$ 500 numa consulta, e se eu atender um, equivaleu por 6, equivaleu por 7. Então, talvez seja uma conta muito como essa. Médicos da área cirúrgica também enfrentam muita dificuldade de liberações, né, de materiais, liberações de cirurgia, glosas, não apenas a glosa prévia que a gente chama, que é aquela quando você solicita o procedimento, e às vezes você pede 4 códigos, 5 códigos, e aí você já tem uma glosa prévia, não, autorizou 2, mas também a glosa postergada, né, quando você tem autorização de 4, mas ele só te paga 1. Então, assim, existe toda uma complexidade em cima disso, e às vezes os próprios pacientes não conseguem compreender, porque não são desse universo, né, por que está demorando, o que está acontecendo. Eu tenho pacientes esperando em alguns planos aqui 1 ano, né, para uma liberação de cirurgia, né? Porra, Até o momento que aquilo vira uma urgência e começa a pressionar mais o sistema, você tem que internar o paciente. Então, isso tudo, né, faz com que o médico se retire disso, e eu tenho vários colegas, né, que colocam assim, não, olha, você interna, né, pelo plano, faz as suas coisas pelo plano, mas o meu honorário aqui é privado. Então aí ele já sai um pouco dessa esfera, não importa se o plano vai autorizar 1 código, 2 códigos, isso aí é com o hospital, e aí, mas o meu aqui está garantido, você me paga e eu interno e faço o seu uma relação procedimento mais pelo plano. híbrida que tá se Exatamente. tornando aí. Então tem muita gente caminhando para isso, né? Tem várias operadoras que houve realmente uma evasão, assim, de manada mesmo de médicos, e esse movimento ainda continua, né? Ainda vai piorar. Cara, e em paralelo a isso, ainda tem para a parte do empresário, não do médico mais. Ele autoriza, já aconteceu a cirurgia, e o plano ainda vai demorar 60, 90 dias para pagar aquele procedimento. Exatamente. Então, além de estar apertada a margem, ainda tem o lado do prazo para receber. Sim, Muitas clínicas de plano estão fechando, sim. estão migrando para a área da parte. Cara, é até difícil falar, né? Da área privada. O plano de saúde é privado, Plano né? de saúde é privado. É porque na nossa cabeça a gente tende a achar que o plano de saúde é como se fosse a parte premium do SUS, né? Inclusive, eu acho que até entre aspas, culpa do próprio governo. A gente estava conversando aqui no off, que o governo aí obriga o plano a cobrir tudo Sim. dentro que o SUS também cobriria. Cara, essa relação ela não é prejudicial? Isso, tu não achas que para mim a saúde suplementar ela vai chegar no momento que ela vai colapsar? Sim, exato. Está perto disso? O que tu achas? Eu acho que a saúde suplementar brasileira, ela está à beira do colapso. Eu vejo isso como uma grande bolha que uma hora rompe, e talvez a reação em cadeia comece quando grandes operadoras começarem a decretar ali, enfim, insolvência, né, e tudo mais. Então você tem operadoras grandes ainda no Brasil, Sul América,
DASA, a própria Unimed, enfim, e que em algum momento, quando a crise chegar ali a ponto né, de não honrar com seus compromissos, você tem toda uma cadeia produtiva abaixo, que envolve aí desde indústria farmacêutica, fornecimento de materiais, fornecimento de equipamentos hospitalares e tudo que cai junto, né? Então eu vejo como uma grande bolha. Eu acho que se não houver mudança da forma de regulamentação desses planos, a gente caminha a passos largos para isso, né? E a gente tem que começar a se preparar e entender, né, de que maneira isso a gente vai se situar nesse novo universo que vai ser a saúde brasileira. E talvez uma das saídas seja, ah, eh, vamos dizer, produtos ou planos, vamos chamar de planos ou programas miscigenados, né, que envolvam ali, de repente, só a internação, só uma área específica da medicina, cardiologia, muito mais focais, né, muito mais canalizadas, e que consigam lidar melhor com o sinistro. Eu posso dizer mais personalizadas, então, o homem Sim, tem 40 anos, ele em regra usa mais isso, até com a questão da IA a gente consegue visualizar o uso mais urgente dele. Tu acha que a gente vai migrar para isso? Por que que eu estou te perguntando? Recentemente saiu uma notícia de que a INS ela está agora fazendo um cadastro, enfim, começou a sinalizar que ela vai começar a regulamentar e fiscalizar mais essa saúde, entre aspas, privada das clínicas que estão absorvendo esse mercado. Pergunta, o que que tu achas dessa entrada da INS agora pesquisando vocês, vamos falar uhum, assim? Isso é um sinal de alerta? É um sinal de que realmente esse mercado existe, agora está sendo visto? uhum. Como é que tu enxergas esse movimento? A gente brinca que é o começo do fim do mercado, né? Mas, Acabou o podcast. é, Começo do fim. mas como brasileiro, a gente se reinventa muito fácil, né? Então a gente vai ter que entender como essa coisa vai caminhar, mas ninguém consegue ver isso com bons olhos. Infelizmente, o nosso governo, quando começa a hiperregulamentar as coisas, a tendência é sempre a engessar cada vez mais, né? Ao invés de facilitar para o empreendedor. Então, assim, vamos ver o que que vai vir, né? Eu acho que ainda é algo que caminha ali mais alguns anos à frente, para entender como eles vão começar a tirar, vamos chamar assim, tirar o deles desse mercado. Que Porque já no fim, tinham, né? Porque o imposto tá lá. exato, porque no fim a regulamentação vem também para isso. Ah, tem um comentário interessante até que eu ouvi recente, só para posicionar aqui, foi uma entrevista do presidente, se não me engano, da Unimed Nacional, falando sobre seguros de saúde, sobre a crise da saúde do Brasil. E aí ele faz uma comparação, que se você tem um seguro de carro, e não, se você tem um carro, mas você não tem um seguro, e você bateu o carro e corre para poder fazer um seguro com data retroativa, tentando fraudar, todo mundo vê isso de uma forma muito clara que é uma fraude, que é um absurdo. Mas quando você tem isso na saúde, as pessoas enxergam isso de uma maneira muito mais complacente. Eu tenho um câncer, tentou fazer um seguro, pô, tem que ser tratado, ele, pô, coitado, vai falecer, precisa de um tratamento, é muito caro. E as pessoas, isso acontece na vida real, dão um jeito de conseguir, de colocar essa conta para alguém, né? E as pessoas veem isso com muito mais complacência. Na ocasião, eu não lembro qual era a repórter que estava entrevistando, qual era a emissora, mas ela comentou, mas isso é diferente. Não tem como você comparar um seguro de carro com saúde, isso é absurdo. Cara, não, não é diferente. E o problema é as pessoas terem esse raciocínio como se separando coisas que são óbvias. A conta, ela é igual, ela vai para alguém, não existe almoço grátis. Tá? Então a gente tem que olhar realmente com muita responsabilidade a questão da saúde dos seguros de saúde, das operadoras. Ela não pode simplesmente arcar por custos inimagináveis. E eu tenho pacientes assim, que óbvio, existe aquela carência de 2 anos para doenças prévias e tudo, mas a operadora não pode se recusar hoje a ter alguém, né, na pessoa física. E eu tive pacientes assim, que impactaram bastante ali de urgências, no particular, custou ali mais de 200, 300 mil a cirurgia, sofrida da parte particular. Hoje tem plano de saúde, mas é um paciente muito delicado, que pode, né, precisar. Sim, idade alta. E assim, essa operadora aceitou esse paciente, entendeu? Pô, claro, tem que aceitar, assim, você fica, mas é difícil, entendeu? Porque é uma conta, no fim da história, alguém vai ter que pagar essa conta. E de que maneira você Alguém vai vai ter que colocar financiar isso isso, aí. entendeu? A saúde é muito complexa exatamente por Cara, isso. eu acho que o início de tudo em algum momento da história do Brasil se colocou a ideia de que a saúde pública é o plano de saúde. Porque tu contando essa história, eu falei assim, mas por que que não procurou saúde pública?
Sim. Por que não foi no SUS? Né? Por que que não bateu na porta de algum hospital especializado? Ah, Ricardo, por que não tem? O plano de saúde também não tem, pô. Né? Em que momento é, se plantou essa ideia de que o SUS é para pobre e o plano de saúde é para rico? Na verdade, o SUS é para todo mundo, cara. Sim. Não é? Eu acredito até que o governo realmente tem uma grande culpa nisso aí, de excluir todo mundo do SUS, na verdade, né? Porque se ele tivesse um serviço amplo, eu acho que até os planos de saúde não existiriam. Talvez até o teu negócio não existiria, né? O negócio que surge para resolver um problema. E qual é o problema que a gente tem? O acesso ao SUS é difícil, porque tem pouca gente trabalhando lá para atender a população. Então ninguém quer esperar por causa da urgência. Procura o quê? O plano de saúde. O plano de saúde se tornou um novo SUS, Sim. um SUS Premium. Aí agora tem esse mercado que ele está meio órfão, né? Que eu não tenho dinheiro para ir para uma coisa mais premium, mas eu quero ser atendido. E onde tu estás? Faz sentido esse raciocínio, Felipe? Faz. Né? Eu acho Faz que o bem governo, sentido. ele realmente, em algum momento, ele plantou isso aí de forma até equivocada, Sim. né? E falando sobre agora mercado, cara, como é que faz pra gente vender pra essa galera que é tão heterogênea, cara? Porque é muita gente com pensamentos diferentes, classes diferentes, culturas diferentes. Eu tenho certeza que lá na SOS tu atende da classe B+, como tu falaste, a classe D, Sim. classe E, que eles se Exato. juntam o dinheiro e vai lá. Como é que a gente comunica isso pra essa galera tão diferente? Isso aí é um desafio. A gente nunca acha que sabe completamente a resposta, né? Ah, eu acho que hoje a gente tem a mídia social, né, como um importante gatilho disso e esse posicionamento dentro das mídias como um todo, eh, parece estar sendo ali o melhor canal, né, para atingir a maior diversidade possível de público, sabe? A gente tem uma presença muito grande em mídia social, Instagram, Facebook, atualmente também mexendo no TikTok, mas existem também esses canais antigos, vamos chamar assim, de rádio, televisão, só que ainda são muito caros quando comparados ali com mídia social como um todo e que é difícil até mensurar como se mensura nas mídias sociais. E aí você tem que tentar se posicionar de uma maneira, de que contexto de paciente você quer, porque existe dentro da área de medicina de saúde acessível, desde aquela pessoa, aquela clínica, né, aqueles médicos, aqueles colegas profissionais que vão atender no atacado e tem aquele que vai atender um pouco mais no varejo, fazendo uma comparação mais Sim. chula, né? Então, apesar de nós sermos ali, se posicionarmos como saúde acessível, a gente não coloca como saúde popular, a gente tem profissionais que atendem, né, com parcimônia, com tranquilidade, com calma, com olho no olho, não são médicos que estão lá só para fazer volume, né, que a gente sabe que tem clínicas que o volume é a chave do negócio, né, você coloca 50 numa agenda de 2, 3 horas e você não tem qualidade. Tu não consegue nem entender como fecha a conta no final. Então aí a gente tem que ter muito cuidado para exatamente, eu acho que vai ter público para todo mundo, tem aquele paciente que ele quer fazer o exame e acabou, tem aquele que quer ter uma atenção um pouco maior. E a gente tenta se posicionar exatamente naquela que tem um pouco mais de seletividade no tipo de médico, no tipo de profissional que está procurando, para mostrar que a gente não está ali para fazer o volume, a gente está ali para tentar entregar algum resultado, né? Felipe, tu falaste duas palavras que eu queria aprofundar um pouco. Falaste, nós somos uma clínica acessível, não popular. Sim, Na prática, cara, o que que seria isso pra gente que tá ouvindo aqui, pra galera que tá ouvindo? Porque no primeiro momento parece a mesma coisa, mas eu sei que não é. sim. Eu queria que tu explicasse pra gente qual é a diferença de acessível para popular. Eu acho que não vai ter um critério objetivo para a gente separar essas duas coisas, né? Eu acho que eu estaria mentindo se eu falasse de preço, porque preço é muito variável. Acho que tem muito mais a ver com o valor, né, do que se Com entrega. a entrega, né? Então, a questão do acessível é exatamente em praticar preços, vamos chamar de módicos, né, mas entregando mais valor, né, mais valor no sentido da qualidade daquilo que você está prestando. E indo contra algumas vertentes, né, de trabalho de hiperprodução, né, de alta produtividade. Então, o foco nunca foi e nunca será a questão de altíssima produtividade dentro da empresa. Agendas hiperlotadas, né, com alta rotatividade, com 2 pacientes numa sala fazendo exame ao mesmo tempo, coisa que a gente sabe que acontece por aí. É raro, mas acontece É, sempre, igual o ditado exato. que tem por aí. Felipe, essa questão de hiperprodução, cara. Eu queria saber de ti como médico agora. Tu acha que faz parte do mercado? Tu acha que faz parte de uma trajetória dentro da tua área?
Vou tentar me explicar melhor. Quando eu como advogado, no início de carreira, pô, eu pego qualquer ação, eu quero movimento, eu quero pegar casca, eu quero pegar experiência. Essa hiperprodutividade, ela é uma cobrança do mercado ou faz parte, inclusive, da trajetória do próprio profissional para ascender em algo mais premium, mais Cara, caro? isso é. Ou é só estratégia de mercado, modelo de Então, negócio? eu acho que isso tem muito a ver com o profissional, e tem. Assim, eu já refleti muito sobre isso, porque é interessante alguns raciocínios, sabe? Você não dá para associar de que a hiperprodutividade está relacionada com preço, com valor de pagamento. Isso da ótica do profissional. Porque eu conheço profissionais, né, e, assim, enfim, todos nós do meio conhecem que, cara, não importa se o ultrassom é 50, eu faço 50 ultrassons numa manhã porque ele me paga R$ 50 e esse é o mínimo que eu quero pensando em ganhar 2.000 numa manhã, exemplo, 2.000 e pouco. Cara, se fosse R$ 100, ele ia continuar fazendo 50. Né? Se fosse R$ 150, Ia ele ia continuando. continuar fazendo 50. Então isso tem a ver com educação, cara. Assim, e cultura populacional, para mim, assim, genuinamente, isso é impossível, é indissolúvel do tipo de pessoas que nós formamos, entendeu? Então, acho que o buraco desse negócio é muito mais embaixo. E como você tem locais, serviços que desejam isso também, encontra profissionais que querem isso também. Mas isso não é o preço, não é o valor que faz ele produzir mais. Tá? É quem ele é, no fim das É a contas. mentalidade É a dele. mentalidade, é a cultura que ele traz. Porque se tu falar que vai aumentar para R$ 100, ele não vai diminuir a agenda. Ele vai querer ganhar mais. Só falar que ele vai dobrar o valor, não, não vou, agora eu vou diminuir. Não vai. Pô, se eu fazia 50 e ganhava 50, cara, eu acho que eu vou continuar fazendo 50 e ganhar o dobro. Né? Então aquilo é a cultura dele, é o que ele quer entregar. E aí isso é muito mais difícil de você mudar, né? Porque é uma coisa que vem muito inerente à pessoa que cada um é. Isso tu Né? aprende na faculdade ou não? Realmente é da família dele, é cultural, é algo mais Cara, intrínseco mesmo? eu acho que é cultural, é da família, é educacional, acho que é a forma do nosso, sei lá, do Brasil Do mesmo, né? brasileiro. Essa Talvez. cultura de, pô, se eu não fizer muito, eu não tenho É, perspectiva de futuro nenhuma. e tem gente que é assim, cara. Assim, eu realmente eu não consigo ser desse jeito, entendeu? Então, mas tem gente que não consegue ser o Porque, contrário. porque assim, se eu levo um cara desse, aí já pensando na cabeça de empresário, pô, pra minha clínica, ele é, entre aspas, um bom funcionário, porque ele vai produzir. Sim, Só que vai contra o que o mercado tá falando, né? Porque o mercado fala, ele berra, né? Pô, o cara aí tá saindo do SUS porque ele não quer um atendimento desse. sim. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E tu acha esse Exato. equilíbrio como, cara? É no dia a dia, ou tu pega esse feedback dos clientes? É onde eu tô tentando chegar, cara, entender qual é a necessidade desse consumidor, o que que ele busca realmente dentro da clínica. Assim, a nível de profissional, a gente tenta manter um contato próximo ali. Além de mim, tem o Rodrigo Souza, que é meu primo cardiologista, né, e sócio junto comigo. Então, a gente tenta conhecer todo mundo que está entrando, saber minimamente quem são. E é importante, lá dentro do nosso ambiente, estar prestando atenção em todo o feedback, né, de todos os pacientes. Acho que isso é o que norteia. A gente já teve que assim, tirar alguns colegas, infelizmente, ao longo dessa trajetória de 8 anos, exatamente por queixas, por reclamações, e entender que aquele não era o perfil para a gente. Acho que o caminho seria um pouquinho esse. E do lado do cliente, é uma pergunta difícil também. Assim, eu não sei como é que o cliente pensa, né, para escolher algo assim. Talvez desconhecimento e, e às vezes expressa ou a ideia de que errada, né, de que tudo é igual, né? Existem aquelas pessoas que pensam, vou fazer um ultrassom é igual, qual é a diferença que faz? Eu vou fazer um ultrassom com fulano A ou B, vai passar aqui na minha barriga o negócio, me entregar no lado é igual, vou pagar mais barato porque é igual comprar uma Coca-Cola aí no mercado. Enfim, então talvez hajam múltiplos pensamentos e reflexões a respeito de pessoas que talvez tenham menos consciência das coisas, não sei. Cara, isso, tô falando, porra, é tudo igual. Veio uma reflexão aqui, né, de comoditização das coisas. Acho que transformaram tudo em commodity, né? É difícil tu ter alguma coisa realmente, genuinamente, sei lá, própria. Uhum. Porque tu falaste, pô, ultrassom é tudo. Vou contar uma história. Meu pai fez uma ultrassom, péssimo ultrassom, mas a gente descobriu depois, que sugeriu que ele tava com câncer, cara. Na bexiga, na próstata, alguma que eu me esqueci agora. Cara, minhas irmãs ficaram doidas, me deixaram doido, aí corre, foram 3 dias, tudo porque a ultrassom tava manchada. Sim.
Aí tu falaste isso, eu falei, como é que pode, né? Acharem que tudo é igual. De novo, alguém plantou essa semente de que saúde é tudo igual, né? É, Aí esquece a variável do ser humano, exato. não é? Será que a culpa não é nossa como empresário, Fih, fazendo uma autorreflexão? Porque a gente quer vender um serviço. Aí o serviço a gente tem que vender que é acessível, que é bom, que entrega um valor maior do que o preço, do que o preço que tem. Será que a gente não entrou numa jornada muito de vamos empreender e todo mundo virar empreendedor? Eu tenho feito essa reflexão nos últimos 6 meses, cara. Tu Sim, como empreendedor agora, que tira o jaleco, bota o paletó. sim. Tu acha que a gente tem um pouco de meia-culpa nisso aí, de transformar tudo em commodity? Cara, eu acho que sim. Acho que sim um pouco. Acho que por essa sina, se a gente parar para ver, aí o buraco é um pouco mais embaixo também, assim, a nível Brasil, a gente, como uma bolha econômica, né? A gente empreende a nível de serviços. Empreender a nível de serviços não é circular capital, né? Você não tem geração de capital. Você tem recirculação, pô. O dinheiro passa de uma mão para outra. Passa de uma mão para outra, uma mão para outra. E você não produz efetivamente Riqueza. riqueza, né? Então, acho que aí está muita diferença e a dificuldade, talvez, do mercado brasileiro. Quais são as pessoas, assim, eu conheço pouquíssimos, né, que produz riqueza de fato. Aí você pensa aí, indústria, exportação, importação. Na minha bolha social eu tenho pouquíssimas, né? Agora, empreendedores que empreendem em serviços, porra, tem a lote, cara. Eu consigo citar uns 10 aqui. Só que, porra, empreender em serviço é distribuir renda de mão para outra, entendeu? Você não produz riqueza de fato. E eu acho que isso pressiona a bolha financeira que a gente vive. Eu acho que é um pouco isso. Porque, no fim, você precisa fazer com que o dinheiro recircule, mas que caia mais na sua mão, né? Do que na outra. Sobrar mais pra gente, né? Exato, mas ele está só passando de uma mão para outra, né? Ele não está produzindo riqueza efetivamente. Cara, eu gostei, achei foda isso aí, cara. A gente não produz riqueza de verdade, só circula o dinheiro. É, Só que a gente entra numa mesmice, né? Porque a gente não tem tempo, inclusive, de pensar em algo novo. sim, Lembra que eu tava te falando, pô, a Polaro vai fazer 10 anos, a gente tá tentando buscar uma nova avenida de faturamento, de lucro, mas o tempo é tão corrido que a gente não consegue gastar energia para aquilo, né? exato. A gente consome muito coisas do Sul, Sudeste, cursos, tudo mais. Tu não vê essa circulação, essa entrada de dinheiro Essa novo, entrada de né? capital, De exato, dinheiro novo. E isso exato. aí, cara, reflete inclusive na forma de pagamento do nosso cliente. Nosso cliente não tem dinheiro para pagar. Exato. Aí entra na questão de financiamento. A gente estava falando aqui no off também, pô, a gente, tu, né, já foste atrás de empresas de fintech para tentar financiar tratamentos mais caros. E o mais caro é tipo 3, 4, 5 mil, né? Não é nem 200 mil, como tu Sim. falaste. E a gente não encontra. Tu acha que isso é uma barreira muito grande, cara? A gente não consegue fazer o cliente financiar seu tratamento? Isso é uma barreira bem grande. Eu acho que uma das saídas eh, que poderia tangenciar toda essa problemática da área da saúde suplementar, seria exatamente uma facilitação dentro de fintechs, dentro de empresas de segmento bancário, para financiamento de doenças de alto custo. Aí você, querendo ou não, responsabiliza a pessoa física que vai contratar aquilo, né? Ao invés, e como acontece que a gente citou, né, da pessoa buscar ali uma alternativa de ter um plano e colocar aquela conta em uma pessoa jurídica, né? Então eu acho que a falta disso no Brasil, né, acho que aumenta essa pressão toda. Talvez uma facilitação de crédito bancário, de linhas de crédito para esse Produtos público, próprios né? para isso, né? Acho que teria um game changer aí para muita coisa. Mas assim, É tudo suposição. eu imagino que também não seja fácil. Eu não sou do mercado financeiro, não tenho ideia de como as coisas, como a banda toca lá por dentro. Mas certamente assim, se fosse simples, alguém já tinha feito, né? Então, É verdade. então, assim, tem que ter um olhar, talvez com um pouco de cautela em cima disso, mas assim, a gente fora desse mercado acaba imaginando que poderia Cara, ser uma saída. porque eu penso assim, Felipe, porra, tem um problemão aí. Sei lá, 60% da população, ela quer consumir um produto, mas ela não tem capacidade de pagamento para isso. Ou quando consome, consome muito pontual. É uma consulta aqui, é um exame ali, ela não Sim. consegue fazer nada mais além disso. Porra, tem um puta de um consumo aí, de um mercado consumidor. Será que ninguém consegue observar? Só pode ter alguma barreira muito grande que a gente não consegue enxergar. Ou Exato. então algum interesse muito grande por trás que não quer que isso rode. Sim. Aí é realmente a gente fazer uma pesquisa mais profunda. Cara, quer mais um café?
Eu quero, pô. Café sempre é bom. Daqui, tá. Falar do Bruno lá, nosso parceiro, do Alquimista Café. Bruno, uma delícia, ó. Quem quer tomar café de verdade, botar mais um pouco. Top. Beba café do Alquimista. Eu vou Maravilha, tomar. hein? E aranduzinho também, pô. Quer comer pão sem glúten? Como o pão da Arandu, pessoal. Café com pão sempre combina. Muito bom. São os grandes parceiros daqui. Tá gostoso esse mesmo. Tá gostoso. Felipe, sobre questão de pagamento, cara. A gente vive numa região onde a informalidade é muito alta. Ó, não sei se tu sabe a questão de desemprego. Dizem por aí que o desemprego é 6% no Brasil, né? Só que esse dado, ele é de pessoas que buscam emprego. Sim. Se tu bosta pessoas que buscam emprego, a galera que tá na informalidade, a galera que tá nos programas sociais, eu estimo que seja algo em torno de 50% de pessoas que não estão formalizadas no mercado. Olha o buraco. A gente tem de um lado 50% das pessoas que não têm renda comprovada, não têm renda permanente. A gente está de um lado que 70% das pessoas não têm plano de saúde, uma outra parte não quer ir para o SUS. Parece que a gente está sei lá, num rolê do Ronaldinho Gaúcho, assim, uma coisa muito aleatória. A gente não consegue entender, cara. Eu queria que tu me explicasse como é que isso funciona de verdade, cara. Porque como é que eu vou convencer alguém para gastar o dinheiro comigo, se ele tem um SUS? O cara que tem dinheiro, ele pode ir para um plano de saúde. Como é que tu te sente, cara, nesse rolê doido aí, cara? É uma bagunça, né? É literalmente uma bagunça. A gente tem muita dificuldade de entender como é que essa massa de mercado ela vai se posicionando, né? Ah, às vezes quando você chega 5, 10 anos à frente, você olha para trás, fica um pouco mais fácil de ligar os pontos e entender como as coisas caminharam até aquele ponto ali. Mas quando você está no presente, né, é muito difícil você entender para onde a coisa está se movimentando. Eu tenho 10 anos aí de formado desde a especialização, né, 2016, e assim, o caminho que as coisas estão fazendo e vivenciando isso no dia a dia, me parece literalmente uma decadência da saúde privada brasileira, né? Não teve um ano melhor do que o outro, assim, sempre piorando e com muita, muita, muita crise, né? Então o mercado tem que se reinventar nesse sentido. O cliente que está nesse meio, né, nesse meio do caminho todo, o paciente em si, eu vejo que ele vai procurar, tal- vai ter sempre esse lado, né? A personalização do médico, tentando no sentido de ir por alguém de maior confiança, alguém que preste um serviço de melhor qualidade. Então, quem presta um bom serviço na sua área, e o médico tem essa questão de ser muito uma atividade personalíssima, né? Ah, é- é- Nessa trajetória minha de 10 anos, eu tenho muito paciente justamente indicado, né? Por ter prestado um bom atendimento, uma boa cirurgia, um bom resultado, e as coisas vão vindo por elas próprias. Então, acho que esse é o principal canal de aquisição de clientes. E dentro da clínica, né, fazendo esse paralelo, a gente tem muitos médicos que também cresceram lá dentro, trazendo pacientes e galgando esses mesmos passos. Então, acho que esse trabalho de formiguinha ele é muito importante para você fazer a sua marca, deixar a sua marca em um grupo de pacientes e ter isso voltando para você ao longo do tempo. A gente tenta, na medida do possível, cativar aqueles colegas que desenvolvem esse bom atendimento, esse bom tato com o público, que tem um bom resultado, para que a clínica ela não pode ser, ao mesmo tempo, a cara do médico, mas a gente precisa contar com bons médicos e favorecer com que eles se desenvolvam lá dentro, para que aquilo ali se torne enfim, algo muito natural. Eu quero ir com a doutora Alzira, que é uma excelente geriatra lá com a gente, e sabe que encontra, né, dentro da SOS Consulta, uma geriatra excelente, formada ali no melhores centros do país, que foi na USP, e atende um paciente numa consulta de saúde acessível em 1 hora. É onde você vai achar uma coisa como essa. Então, enfim, eu acho que cada um fazendo a sua parte, o seu papel, o médico primorando pela sua qualidade de atendimento, a coisa tende a se reabastecer cada vez mais. Cara, tu falaste uma coisa que são 10 anos e é um ano, nunca teve um ano melhor do que o outro, é sempre na luta, no máximo Isso, igual, ali, empatado. exato. Aí vem a variável reforma tributária, que a gente está no processo de transição e ela começa efetivamente ano que vem. O que que tu espera, cara, desse cenário, assim? Tu vê que é um cenário positivo, neutro, negativo? A gente É pra gente espera, entrar em pânico? O a que gente que... espera caos. O normal, o básico. Caos total. Vamos ver o que a gente vai fazer ano que vem. Aí a gente vai decidir, rapaz. Mas
a gente tá aí com frio na espinha, né? Esperando esse negócio. Tem a questão do split payment, que deve sair também em teste, né? A partir de Exatamente. janeiro. E isso significa menor dinheiro em caixa para as empresas, dinheiro saindo na veia, né? Na hora do pagamento. E isso é preocupante. Cara, porque, ó, Preocupante. pra galera entender, o que acontece hoje? A gente recebe, passa o mês trabalhando, fatura, e o imposto desse faturamento desse mês a gente paga, enfim, no mês subsequente. Então a gente tem o fluxo de caixa, a gente recebe, consegue fazer o dinheiro, fazer mais dinheiro, né? Com o Exato. split payment, não. Tu vai receber, vinculou com a nota fiscal, o governo já É. tira a fatia dele e, tipo, te Na vira veia. com o que Você sobra, enxerga. né? Aí, trazendo isso pra saúde, que tem um prestador de serviço aí, tem uma estrutura física que é cara, que hoje em dia tá caro, aluguel, energia, tá tudo caro. Realmente é achar como baratear, como gastar melhor o dinheiro, o que é quase impossível, porque eu tenho certeza que a tua vida hoje é saber gastar melhor, Exatamente. vai Exatamente. gerar caos. E tirou toda, para mim, tirou toda a parte boa do mercado da saúde acessível, porque na saúde no SUS é uma são consultas baixas, um profissional não quer ir para lá, o plano de saúde demora aí 90 dias quando te paga. Aí sobrou esse mercado que é Uhum. enorme, que tu recebia 100%, depois tu trabalhava. Aí veio o governo, ó, isso vai acabar. Como é que tu vai lidar isso com o teu parceiro? Tu já chegou a conversar isso com eles? Com o teu médico lá, com a tua equipe? Porque também vai descontar direto deles. Enfim, vai todo Sim. mundo sofrer, né? Uma É. cadeia toda vai sofrer. É uma coisa que a gente ainda não tratou, mas a gente sabe que vai chegar esse momento, até o ano que vem a gente vai ter que ter uma atenção especial para isso. Um movimento interessante a nível de mercado de saúde foi que, apesar do mercado de saúde suplementar suprimido nos 10 anos, eu observei um contrário na saúde pública, né? Por incrível que pareça. E, e assim, hoje, assim, a grande bolha financeira acaba sendo movida pelo Estado no nosso país, da maneira como é construído. Desde que eu cheguei até hoje, em 10 anos, né, com os governos que se passaram aqui também, sem citar nomes especificamente, mas houve um boom de crescimento de hospitais regionais. Para minha especialidade, quando eu cheguei aqui, só havia dois locais para trabalho, que era o Ponto Socorro da 14 de Março, na Vascular, e o Hospital Metropolitano. De lá para cá surgiram inúmeros outros. Eu chutaria aqui sem contar mais de 10. Isso contando Belém, região metropolitana e alguns arredores, colocar aí até Baitituba, né? Então, existe o Hospital Regional de Baitituba, existe o Hospital Regional de Capanema, existe o PS do Bengui, o Abelardo Santos, que foi enfim, um puto hospital também. E assim, os valores de contrato estão bons nessa área, só que acaba que, assim, não é uma forma que eu gosto muito de trabalhar. Hoje eu não tenho pé no SUS, mas acaba que pressiona o agente ali, o médico, a alta produtividade. Então, vamos lá, o Abelardo Santos, ele tem uma remuneração boa nas especialidades, mas ele tem 50 pacientes internados. Então, você tem ali que lidar, né, com 50 pacientes num dia, todo mundo que passa lá, então é algo de pressão, né? É, tu tem Mas outro nível de responsabilidade. mas ele remunera bem, porque se eu compara de 10 anos para cá, talvez tenha até perto de dobrado o valor de plantão disso dali. Então a gente vê isso no SUS um pouco, né, de Mas criação isso de é novas alta possibilidades, complexidade, né? de alta Mas aí de complexidade. assistência primária, De assistência primária não, né? De assistência primária ainda muito, muito básica. E apesar de, porque assim, eu estou falando da minha especialidade. Existem especialidades que isso não aconteceu, né? Esse crescimento. Mas a minha especialidade, que é uma de alta complexidade, envolve procedimento de alto custo e amputações, enfim, pacientes graves, ela era um nicho muito apertado. E hoje, assim, mesmo você tendo todos esses espaços criados, a gente não observa gargalos importantes, como, por exemplo, operar um aneurisma de aorta em hospitais grandes como esses aqui, o paciente espera internado no mínimo 40 dias, né? porra, Então correndo risco de. de outras coisas. Então assim, assim, às vezes o SUS ele parece um buraco sem fundo, né? Então aí você vê em 10 anos a vascular no estado ela cresceu muito, mas assim parece que nunca é o suficiente. Tem esse lado, né? Cara, o que eu escuto muito nos papos que eu tenho, que em regra a alta complexidade do SUS funciona e é boa. Uhum. Mas a parte primária realmente aí que é o gargalo do SUS, né? O atendimento primário, aquele atendimento que a pessoa vai, é realmente o assistencial, É, que eu acho que realmente deve ser o teu maior mercado dentro da sim, SOS, né? sim. Pegando isso aí como gancho, eu queria saber de ti quais são as maiores armadilhas que tu já viu, viveu e que tu fala assim, cara, a gente não pode viver isso dentro desse mercado. Tem algumas armadilhas? Tu tens o teu cartão lá de desconto? É, Sim. é uma alternativa para poder ganhar uma recorrência? Enfim, me fala um pouco agora de modelo de negócio, Felipe, dentro desse mercado. Sim.
A, a gente viu, assim, ao longo desse tempo, né, que pelo caminho que a coisa estava indo, da saúde como um todo, não era impossível você trabalhar unicamente com prestação de serviço, de consultas, exames, serviço médico. Então, era necessário você se reinventar achando outras formas de aquisição monetária. Então, a gente acabou transformando ali um espaço que já era grande, a gente começou grande, com um espaço de quase Enorme. 600 metros quadrados, em um hubzinho de saúde, tendo fisioterapia, farmácia, ótica, e outros serviços lá dentro, inclusive lanchonete. Hoje em dia tem até sorvete. E aí a gente consegue diversificar isso, né? É como se fosse um shopping da saúde, né? Você, no sentido de ter ali uma facilidade, uma comodidade, uma conveniência para circular dinheiro. E isso passar a fazer sentido para o caixa, entendeu? Então, você trabalhar unicamente uma clínica com prestação de serviço médico e ponto, né? Não parece ser algo razoável nos dias de hoje. A não ser que você comece a pressionar muito o médico, coisa que começa a se tornar muito difícil. Pressionar como? Financeiramente. Eu vou cobrar uma consulta, exemplo, R$ 300, eu vou pagar 50 ao médico? Será que um dia a gente vai chegar num nível desse? Assim, por respeito É um colega de profissional. profissões, isso é muito difícil, né? E não só isso, mas com o entendimento de que o médico faz parte daquilo, tá? Então é muito difícil você criar esse hiato entre cobrança e repasse do médico. Geralmente caminha junto. Então você tem que criar alternativas. O cartão de saúde também foi uma dessas, né? Acaba sendo um modelo de negócio baseado em recorrência, que a gente consegue ter uma margem mais saudável, consegue ter um canal de aquisição de cliente mais barato, né? No sentido de que a gente tem ali um pool de pouco mais de 1.000 vidas, e você ter ali esse tato com o cliente direto, chamando ele para ser atendido, fazendo prevenção, acaba que é muito mais fácil de adquirir esse cliente do que nas redes sociais ou qualquer outro canal. Cara, então, no final, uma grande sacada é a aquisição de cliente. É o que chamam de Sim. CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Tu tens mecanismos para controlar ou é muito, muito difícil? Porque eu fico pensando assim, como é que tu vai saber de onde o cliente veio? Tu tens esse controle? Ou A é algo gente, ainda muito a incipiente gente lá? tem, a gente tem ferramentas para tentar mapear isso, né? Mapear marketing nunca é uma tarefa Porra, fácil. é quase É, impossível, cara, saber de onde o ser humano veio. exato. Mas a gente tem algumas ferramentas dentro do call center e tudo que nos permitem fazer algumas, é, chamar assim, de injeções de capitais em alguns setores, né? E observar o quanto que aquilo ali gerou de procura, né? E no final de receita. Então, você consegue fazer alguns testes, né? De impulsionar algo, e testar e tudo, através de um call center bem organizado. Mas aí você precisa ter uma estruturazinha para isso, tem um contact center todo bem mapeado, com um sisteminha bem redondo. Hoje a coisa está bem redonda nesse setor para a gente, né? A gente tem ali 6, 7 funcionários que estão todo o tempo fazendo esse trabalho, não só de atendimento telefone, mas também do WhatsApp. Cara, isso me lembrou de uma conversa que eu Hum, sempre tenho, né? A gente, eu vou falar hum, gente na região aqui de Belém, pelo menos que as pessoas que eu conheço. Elas acreditam muito ainda que o boca a boca, a indicação é o único canal de aquisição. sim. Elas não investem, não entendem o poder da captação ativa. Que é isso que tu faz, né? Uma captação ativa de ligar, de convidar, de chamar, de bater papo. É, é complicado para vocês fazer uma captação ativa dentro da área da saúde, nesse mercado tão heterogêneo? Tu achas que já foi complicado? Captação ativa, tu dizes É de de. ligar, de pegar, de bater na porta de uma empresa, olha, eu estou vendendo esse cartão aqui para os teus colaboradores, fazer essa Sim. captação, de buscar o cliente mesmo, não esperar ele chegar na gente. É, é, a gente não teve um histórico dentro da clínica de uma captação ativa comercial, vou chamar assim, nesses últimos 7, 8 anos. E a gente está tentando investir isso um pouco mais. Inclusive, a gerente que cuida disso está Tá, bem tá ali na aqui olhando frente, a né? gente, ó. Fazendo ali um bom trabalho ao longo desse ano para a gente tentar ir atrás disso. Um dado que foi bem interessante, que a gente tirou recente aqui, dentro de, vou chamar de parcerias, né? Que são empresas, enfim, instituições, organizações que de repente mandam paciente para a gente. Hoje isso corresponde a menos de 5% do nosso faturamento. Então é uma fatia muito pequena, né? E eu conheci clínicas, assim, nessa trajetória de conversa e tudo, algumas até do interior, mais afastadas, que chegam a ter 60% de faturamento baseado em tratativas comerciais.
a gente nunca se posicionou muito dessa forma, mas a gente tem tentado ir atrás disso. E exige um esforço que depois pode fazer um podcast com a Renata para ela te contar Eu como é que acho. é. Eu quero saber, Que quero é um descobrir. esforço descomunal. Bater na porta, tu leva muito não, bate muita porta na tua cara. Tem que ter o nível de resiliência tem que estar muito alto. Não é fácil. Cara, é um nível de resiliência alto mesmo. É tipo falar com 30, 40 pessoas para marcar uma reunião. É mais ou menos essa estatística. Mas que funciona para alguém, né? A gente precisa só entender como é que funciona para a gente poder tentar replicar. Ó, Exato. vou te falar uma coisa. Aqui no escritório a gente tenta modelar muito as indústrias farmacêuticas, cara. Porque eles realmente sabem trabalhar com médico. Sim. E sabem chegar e ativar aquele médico. Eu acho impressionante como eles conseguem fazer isso aí. Sim. E a gente está tendo certo resultado. Mas Uhum. enfim, fica para outro podcast. Sim. Felipe, está na reta final. Antes de eu me despedir de ti, cara, queria só convidar a galera para compartilhar, porque realmente é um assunto que eu acho não, que é interessante, porque é um mercado aí que o governo está começando a observar, né? Então a Inés já veio aí, tô querendo saber como vocês funcionam. Então tem algo que a gente precisa olhar com carinho e com cuidado, Sim. né? Com O certeza. que eu entendi aqui, que é um público muito heterogêneo. Eles querem valor, mas a um preço justo, né? Que é a questão de ser o acessível. Eu acho que o acessível aqui ele é muito mais sinônimo de justo, né? Porque eu quero um preço justo para eu conseguir te pagar e ter um serviço equilibrado e proporcional àquilo. Sim. Muitas das vezes o produto premium, ele é premium mais pelo local, pela pequena experiência que tem de diferente, mas o profissional às vezes ele entrega a mesma coisa que outro profissional entrega, né? A gente tem que ter esse cuidado. É, eu preciso também que as pessoas entendam esse tripé, médico, cliente, governo, que tu precisa gerir, tu como empresário, que é difícil tu gerir a ansiedade, a ânsia de todos os três, porque tu tens que entregar uma parte para todo mundo. Exato. E para finalizar, cara, eu queria que tu desse um conselho pra gente, cara. Ó, eu tô a fim de abrir, de ser teu concorrente. Me orienta a trabalhar. É melhor não. Não é melhor não? Desiste, abre outra coisa. É melhor não, Cara, rapaz. porque eu fiquei com uma coisa na minha cabeça que tu Hum. falaste. A gente trabalha com serviço, a gente só faz o dinheiro circular. Então, no Exato. final, fica, entre aspas, rico, ou então com mais dinheiro, quem convence mais pessoas. Seria esse o raciocínio? Eu acho que é quase por aí, É por entendeu? aí? E é uma tarefa bem árdua, né? Nessa trajetória, na verdade, né, de quase 9 anos aí da clínica, a gente viu muita gente abrindo e fechando, né? Bastante, cara. E foram poucas aí que se mantiveram desde dos primórdios ali de 2016 a 18, que foi o período que a gente estava inaugurando a SOS. E assim, os motivos são muito claros, né? Não é um mercado fácil, assim, teve talvez ali a falsa impressão através do boom de algumas empresas de fora, Sul e Sudeste, que cresceram muito à base de projetos sociais, financiamentos governamentais, né, capital estrangeiro, e dado todas essas contextualizações que a gente já comentou aqui sobre esse hiato, né, entre saúde pública e saúde privada, né, leia-se convênios, como algo muito potencializador, muita gente entrou nesse caminho achando que era um oceano azul, mas não é, né? Não é simples, não ninguém nesse país a gente tem que ralar muito é muito trabalho, pouco dinheiro mesmo, né? E tem que ter muita resiliência para fazer a coisa funcionar. Então, querendo entrar nesse mercado, tem que se distinguir, tem que se diferenciar, tem que estar pronto para levar muita porrada, né? E ter ali alguns objetivos, né, comerciais, estratégicos, do que você vai fornecer de trabalho, de serviços, de exames, muito, muito bem estabelecido. Tem que ter médicos de confiança que segurem na tua mão, porque, assim, no começo, você não tem paciente, não tem médico, mas aí tem médico, não tem paciente, não tem médico. O médico que é o paciente, né? Como é que você segura esse ovo ou a galinha, né? Então você precisa contar com a paciência e a dedicação de pessoas, geralmente amigas, né, que possam segurar o rojão junto contigo, carregar o piano no começo, para a coisa começar a andar, né? Você não tem um canal de aquisição de clientes que a gente consiga, quem dera, né? Olha, eu tenho 15 pacientes amanhã e aí eu consigo qualquer médico para atender, mas não dá, não é assim, não é simples, né? Nem se você investir um capital muito alto dentro de impulsionamentos, você vai conseguir algo tão rápido, né? Para nenhuma especialidade. Então você precisa estar muito resignado e resiliente para a coisa realmente funcionar. É muita dedicação. Cara, no final é isso.
Tipo, É seja isso aí. brasileiro, né? Não desista. Não é É fácil. mais ou menos isso. É fácil. Felipe, antes de ir embora, cara, quero só te agradecer. Na verdade, tem alguns recados, né? Sigam o Felipe, né? Já vou perguntar como é que fala com ele. Sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, né? Acione lá para quando chegar os episódios novos, a galera receber as notificações. Cara, eu sou apaixonado pelo mercado da saúde. Eu acho que realmente a gente deu um início aí, um panorama inicial bem legal para entender esse movimento, cara. Porque, querendo ou não, é um movimento. E só um parênteses aqui, falar sobre o Oceano Azul. O Oceano Azul é legal, pessoal, mas o Oceano Azul tu não sabe o que vai pela frente, né? Ninguém nunca foi lá, então é difícil tu até pedir orientação e sugestão. Exato. Peguei o Oceano Azul, mas tu não sabe que tu não tem mapa, tu não tem território de nada. Então tu vai descobrindo tudo na marra, que é a parte ruim do Oceano Azul. Exatamente. Então, é isso, Felipe. Te agradeço. Como é que faz para te acharem? Como é que fica a SOS? Onde é que ela fica? A SOS fica ali na Ferreira Pena 14 de março, esquina. A gente tem 2 unidades, essa é do Marizal, e mais recentemente a gente teve a inauguração, foi em janeiro desse ano, da SOS Ananindeua, que fica na Praça da Bíblia, ali na Estrada da Providência. E o telefone de contato ali 3355-0031, tem Clínica SOS Consulta ali no Instagram, e o meu, Dr. Felipe Ribeiro Vascular. Fico aí à disposição. Cara, então manda mensagem pra ele. Pô. Vou marcar uma consulta lá com o cara. Beleza, Maravilha. Poti? Renato, alguma coisa? Esqueci? Você autoriza ele a ir embora já? Tá autorizado. Felipe, muito obrigado Maravilha. pelo teu tempo. Obrigado, meu amigo. Só não pode demorar 2 anos pra voltar, pô. Pois é, né? Tem que voltar antes. Cara, então é isso. Valeu. Fechou? Abraço.